Meus amados, Saúde com Vida nasceu lá em 2006 do meu sonho. Eu tinha que encontrar pessoas para formar uma rede que vibram a mesma ideia. O porquê se esperar a doença para se pensar em saúde. Naquela época, como alquimista do agora, que todos nós somos, eu comecei a entrevistar os terapeutas integrativos, que na época eram alternativos, depois eles se tornaram complementares. E depois, em 2020, ao apresentar a Alquimia do Ser no canal Cultive, foi que eu entendi a minha missão de vida. O que os conhecimentos milenares têm nos ensinar quanto à manutenção de nossa saúde de vida diária, nesta pandemia. Hoje, em 2022, eu apresento a vocês Saúde com Vida Sustentável Humana, o Saúde com Vidas, a rede dos alquimistas do agora, no canal do YouTube e no canal NET da Primer TV. Agora questiono, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse nosso novo futuro pós-pandemia? E, em gratidão pela possibilidade de ser ser humano e as histórias que nos constituem, com essa sábia frase de sua própria autoria, eu apresento o nosso entrevistado. Hoje, Saúde com Vidas, tenho o maior prazer de entrevistar, que rufem os tambores, o nosso alquimista do agora, Carlos Deitman. Um pioneiro do ecossustentável, um ator profissional, contador de histórias, à la Forrest Gump, que vai nos contar histórias como eterno aprendiz da vida, em sabedoria por sua existência. Olá, Carlos. Seja bem-vindo. Olá. Que rufem os tambores, tinha que ter uma entrada triunfal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora, né? Porque essa coisa da internet traz as coisas simultâneas, né? É um conceito de espaço-tempo, né? E, primeiramente, aquela perguntinha típica de psicólogo, quem é Carlos Deitman? Carlos Deitman é um ser humano que está se aprendendo como ser humano. Lindo. Esse aprendizado que é até o último suspiro, né? Sem dúvida. É todo o processo. Essa nossa companheira, né? Essa nossa companheira, desde o instante que a gente nasceu aqui, né? Sai do útero materno, inclusive desde a concepção, a nossa companheira é a morte. Perfeito. E daí, na verdade, a gente faz todo o nosso aprendizado para chegar até ela através de uma vida com saúde, né? Que é o percurso, não é verdade? Para deixar que a companheira chegue só quando quiser chegar mesmo. Sim. E dizem que o acaso é a assinatura de Deus no anonimato. Como foi o teu início com o teatro? Olha, foi bem por acaso mesmo. Eu estudava no Colégio Estadual do Paraná e tinha um amigo que estava fazendo parte de um grupo de teatro que ia se apresentar no Festival Nacional de Arte Colegial. Uau! Era a década de 70, 71, 72, e esse festival, para a época, era uma coisa muito avançada, né? A gente estava em plena ditadura, embora a gente não sentisse assim, né? Colegial, tudo bem, os longos cabelos da moda, as roupas diferentes, aquela coisa ainda da influência dos anos hippie, que estava vindo dos Estados Unidos. E, de repente, uma pessoa saiu e ele disse, puxa, Carlos, está quase em cima da hora do festival, da peça, e tem um papel, será que você não pode fazer lá? É só um pouco, é um pouco de tempo só. Ah, tudo bem. Tá.
Quando eu cheguei lá, nossa, ninguém prestava atenção. Uma menina que estava dirigindo e que tinha feito o roteiro do espetáculo falava: gente, gente, vamos. E aquele monte de adolescente, né? Eu meio fiquei brabo. Era sábado à tarde, para ensaiar, para sair de casa, para falar: escuta aqui, ou a gente vai ensaiar de uma vez isso aqui, ou vai embora, porque daqui não vai sair nada. Aí ela olhou para mim assim, e de repente as pessoas sossegaram. E eu acabei fazendo o papel de uma das irmãs do Cinderelo, porque, na Cinderela, verdade, a nossa. Iraci Saboia da Cunha fez uma versão invertida da história da Cinderela. Uau! Então, era o Cinderelo, que era um dos meninos mais bonitos do Colégio Estadual do Paraná, jornalista hoje, Ricardo Joaquim Marques, que já tinha barba cerrada e a gente morria de inveja. A gente com os pelinhos soltos aqui, o Ricardo tinha barba. O Ricardo era alto. Ricardo Cinderello e eu fiz uma das irmãs más. E tinha Além de o fazer... sapatinho? Como que era o sapatinho do Cinderela? Ah, tinha um fado padrinho. O fado padrinho entrava numa corda pendurado com uma nuvem de talco e um capacete de motocicleta, porque ele era um fado padrinho meio desastrado, então tinha que usar uma proteção para proteger a cabeça nas suas aterrissagens não muito bem feitas. E o fado padrinho é que trouxe o sapato do Cinderela para o baile, porque as irmãs tinham destruído a roupa que o Cinderela, os irmãos, né, tinham destruído a roupa que o Cinderela ia para o baile. Sim. E acabei também entrando com figurino. Uau, que Porque massa! daí roupa que vai fazer, e eu, que hoje faço a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança, aproveitando as sobras, os restos, o que tinha sido encostado, peguei umas caixas de camisa mais durinhas e forrei com papel laminado e fiz um colete para o Cinderelo, que Uau! era ao estilo Courrèges, né? Como tinha o Courrèges, eu aproveitava a fórmica. Eu aproveitei, então, os retalhos de caixa com as sobras de papel alumínio e o Cinderelo entra no baile com um colete todo brilhante de papel alumínio, dado de presente pelo fado padrinho, junto com o sapato. O fado padrinho que usava o capacete para não se machucar. Exatamente. Que demais! Então, na verdade, foi uma estreia como ator e uma estreia como figurinista. Exatamente. Eu nem imaginava em fazer teatro, que eu já fazia quando era criança. Eu montava o espetáculo, a gente montou um grupo na escola que era para parar as brigas na hora do recreio. Era um grupo de amigos e vizinhos que estudavam na mesma escola. E era uma escola pública no primário. Tinha a professora Julinha, do pré-primário, tinha a professora Maria José Tavares, a professora Arlete, no primeiro ano, a professora Terezinha, de matemática, no segundo, e a correria no pátio da escola, com pedra brita, que todo mundo se machucava, ralava joelho, etc. Então, o teatro era um evento que tinha no recreio. Não, o teatro era feito com esse grupo Certo. que fazia parte do clube. Esse clube era o clube que se juntava na hora do recreio na escola para parar as brigas ou chamar o inspetor, para evitar que as crianças se machucassem muito. Entendi. E Como, como que foi aquela tua estreia na Fundação Cultural? sim, em 91, Uhum. ator sem emprego fixo, vai, né, como, opa, Pedro Moreira, excelente ator, escritor, autor, me diz, vai ter um concurso na Fundação. E eu tinha dado uma oficina para a Fundação com figurinos com material reciclável.
Olha. Então, pronto. Me inscrevi no concurso e passei. Passei como promotor cultural com um nível superior incompleto, que, afinal de contas, ainda não tinha terminado a psicologia, Sim. desde 74. Isto já era 86, e em 91 trabalhei com crianças surdas no Central, que foi um emprego. Trabalhei numa escola também, trabalhando com crianças com teatro, mas sempre fui muito do deixar fazer, do improviso, do deixar de vir de dentro. Sim. E é uma coisa minha, e que corresponde ao que hoje a gente, né, depois de ler um pouquinho e estudar, ao significado da palavra educação. Educere, Uau! tirar de dentro, Que que, coisa. infelizmente, a gente continua com a supremacia do enfia, 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 soca o conhecimento, e quanto mais inteiro você cuspir na hora da prova, melhor. Não. A gente trabalha com a compreensão e com outro conceito também do Frenet, que ele, na pedagogia do bom senso, diz do provocar a sede, né? Quando Uhum. ele conta uma história do cavalo, né? Que o tratador queria que o cavalo bebesse a hora antes dele sair. O cavalo não estava com sede. Até que ele aprendeu que ele tinha que provocar a sede do cavalo, e daí o cavalo ia procurar uma fonte de água. Puxa vida. Assim, a Despertar, educação despertar, aguçar a curiosidade, né? Para você buscar desperta. responder as perguntas, né? Então, nas apresentações, como contador de histórias, eu levo um brinquedo que eu dei para o meu filho dessas lojas de R$ 1,99, quando ele tinha 5 anos, que está aqui comigo, naquele armário. Vou lá buscar, peraí. A joia. E voltei. Olha só, é uma réplica de como se fosse um super-herói, Sim. só que ele tem um princípio básico aqui. Ah, ele gira. E está na ponta do meu dedo. Que máximo. As crianças devem Então, eu ficar levo nas... impressionadas, né? E até hoje eu estou pedindo para os meus amigos que estudaram, né? Tem uma amiga que eu pedi isso em 2004. Me manda. Imagina, ela fez física e filosofia em Harvard. Me Uau. manda a equação, que eu não me lembro. Tem um amigo que é professor doutor em mecânica de fluidos. Me manda essa equação básica de física. Porque vendo esse brinquedo, as crianças vão entender que dá para calcular o peso que tem que ter em cada mão e a distância onde essa perna que não tem peso vai equilibrar. Eu estudei isso no ginásio. Sim. Não parei para localizar. Achei que os meus amigos teriam a compreensão de uma coisinha simples de física para me mandar. Estou esperando. Acho que vou ter que acabar resolvendo por mim mesmo. E que, na verdade, é a demonstração do equilíbrio, né? Um princípio de física. Agora, se você mostra o brinquedo e coloca a equação, Uhum. aí você tem um porquê aprender aquilo. Você desperta a sede, né? Que Eu tenho demais. outro brinquedo que é feito do talo da folha de uma palmeira. E ele é produzido lá no interior da Amazônia. E aí tem um amigo contador de histórias, Maurício Leite, que navega muito pelas águas lá de Portugal agora. E o Maurício traz esses brinquedos
e vende. Eu comprei dele quando ele esteve aqui no encontro e uso o mesmo princípio de física. Olha. Mas é feito dentro da floresta, Sim, onde tem essa se proposta supõe que não se conhece. também, né? Tem a proposta do ecosustentável, né? Da você reciclar, você buscar também criar brinquedos com coisas normais do dia a dia, né? Uma garrafa PET pode virar um carrinho, né? Todo esse desenvolver a imaginação da criança, né? E não dar tudo pronto, né? Já que a educação é tirar de dentro, né? O quanto a imaginação também já não é educativa, né? Nesse sentido. Eu coordenei dentro de um projeto da Secretaria de Educação, na época, chamava Fazendo Arte na Escola. O Que secretário era o Maurício Requião. o título é dúbio, né? Fazendo arte no sentido de fazer bagunça e fazendo arte de fazer arte, né? Isto, exatamente. E aí coordenei 11 estagiários da Escola de Belas Artes em 11 escolas do estado, desenvolvendo brinquedos, jogos cooperativos. Mas o projeto teria que ser imaginado pelas crianças. Eles imaginavam o jogo, onde você tem que ajudar o outro a ganhar. Uhum. E Não eles se falava ainda em brinquedos cooperativos, tá bom? muito menos brinquedos E educativos, né? É um início do processo que é a essência do brincar, né? Porque a essência do brincar é você imaginar as coisas e ir criando o teu cenário e criando teus personagens, né? eu acho que essa é a essência de viver. Sem dúvida. E pegando bastante essa ideia de contador de história, tem um filme que eu adoro. Ele é um pouco mais antigo, mas eu acho ele lindo, que é Muito Além do Jardim, com Peter Sellers. E o que você vê que tem a ver contigo, aquele contador de histórias existenciais? Eu adorei esse filme, que bom que você falou nele. Porque ele vai dando soluções para problemas muito complexos, trabalhando com o que ele vivia. Ele era o jardineiro da casa. E ele tinha essa percepção da hora do plantar, da hora do podar, da hora do colher, do tempo de esperar, né? Se você planta uma semente de girassol, ela vai brotar rapidamente, crescer rapidamente e tem o seu fim. Sim. Se você planta uma semente de flamboyant, ela já demora um pouco mais. E a árvore demora muito mais. Se você planta um abacateiro, como aquele que é aquela árvore que está ali na janela, É o é abacate. fruto de um abacate que eu comi e deixei num copo com água. Vai para um sítio da filha de uma amiga minha. Já é o segundo, né? O tempo da espera. Um abacateiro leva entre 7 e 8 anos até... E tem um significado aí. Quando eu nasci, meu pai plantou um abacateiro Olha, simbólico, lá né? no quintal de casa, em Paranaguá, né? Tínhamos uma laranjeira, tínhamos um abacateiro, tínhamos um galinheiro. Esse E viver com a depois o natureza, galinheiro... né? Oi? Esse viver com a natureza você leva para a vida toda, né? Por isso, nesse filme é muito interessante, porque é como a vida da gente, né? O inverno pede um pouco mais de recolhimento, do estar para dentro, do pensar, do ir se preparando e se nutrindo, né?
arruma dentro, né? Arruma dentro, arruma a casa, conserta as coisas no teu espaço. É um Para movimento depois, quando a extremamente primavera alquímico, começa... esse movimento Oi? alquímico. Você faz transformações internas para eclodir depois para fora, né? Para repercutir ao teu redor, né? Sim, e aí a gente está numa sociedade que diz, não, de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora, você trabalha. E a gente nega esse período humano, né? Do recolhimento, da coisa. Então, vai para fora, vai, ai, tem que trabalhar, ai, que frio que tá, puxa. Vai lá ver seu cachorro como é que tá. Ele tá lá enroladinho, na dele, não tá nem aí. Curtindo o tempo dele, né? Ai, E mas eu tenho que comprar respeitando o tempo ração, dele. mas eu tenho que pagar o veterinário, mas eu tenho que pagar... E respeitando o tempo dele, né? Porque é o tempo kairos, né? É o nosso tempo interno, né? E a natureza é o tempo kairos, né? Talvez a gente esteja começando a despertar para esse lado, voltar para a raiz, voltar para a origem, voltar para si, e saber que cada um de nós tem um mecanismo diferente, tem um funcionamento diferente. É esse tempo. Então, ainda me assombra, eu falo sobre isso há mais de 40 anos, né? Trabalho com os cenários, os figurinos, adereços, e vejo que, embora o Brasil tenha uma das legislações mais avançadas do mundo em termos ambientais, nem individualmente a gente se dá conta e nem as fábricas cumprem da forma como deveriam. Põe um paninho, né? E, de repente, você vê um sustentável, quando tem uma feira muito chique de móveis, não sei das quantas, aí o cara coloca um pallet na parede e diz que é um espaço sustentável. Isso é uma piada de mau gosto. É, Carlos, porque, na verdade, assim, né? Você é pioneiro dessa questão da sustentabilidade antes de virar alguma coisa só de marketing, né? Porque realmente se busca a essência da sustentabilidade. E não para a igreja, É, né? Não só para a gente deixar bonito para alguém ver, né? é porque esse planeta é muito pequenininho, a gente tem que se dar conta disso. Não tem espaço para tanto lixo. A gente vai ter que Então, começar a utilizar, reciclar, de repente, agora como alguma coisa super necessária para o nosso bem-estar, né? uma das coisas que me incomodava, né, era o slogan, né? Salve a natureza. Não, se Mas todo salve a mundo... natureza. A natureza se livra da gente, dá um jeito, se sacode e se livra do que está incomodando, né? Então, se salve, pense, né? Eu já deixo de comprar no mercado várias coisas que têm plástico. Ah, está lá na bandejinha de plástico, não compro mais. Se é só aquele plástico por fora, que é aquele plástico que a gente usa em casa, na cozinha, e eu não compro aquele plástico, eu tiro com cuidado e dou uma limpadinha e deixo encostado no ladrilho, porque eu vou reutilizá-lo. E o teu filho trabalha, né, com essa parte orgânica também, né? Meu filho, você vê, né? Quando ele era pequenininho, e eu aluguei uma casa perto da casa da mãe dele e via da varanda onde seria o quarto dele. E fiz uma horta. Então, pegava o carrinho com ele, piquititinho, e ia lá na casa, que tinha um quintalzão, e era uma casa bem antiga, e estava lá na horta, tirava uma cenourinha na hora ali, dava uma rapada, lavava bem, e em vez de usar a chupeta, porque estavam nascendo os dentes, ele ficava roendo cenoura, Olha que que o pai sim. tinha plantado ali na frente dele, beterraba, cenoura. Você veja, já em 88, eu estava trabalhando em 88, 89, na Central, que era uma escola para deficientes auditivos, mas que era uma escola oralista, Uhum. né? Ela ensinava as crianças a falar, as crianças surdas, a falar.
Então, leitura labial, muita atenção para aprender, né? E na escola eu percebi que as crianças achavam que ovo vinha do supermercado. Oh. E muitas das crianças moravam na periferia, um lugar onde poderia ter galinha, onde poderia, né, teoricamente, ter um contato maior. Aí eu disse, não. Combinei com as professoras, a Inês e a Marli, fantásticas, porque em casa, por acaso, naquele quintal, enquanto eu lavava trigo, tinham nascido uns pés de trigo, e eu deixei. Então, eu tinha o trigo nascendo, tinha a espiga verde, tinha a espiga seca, tinha o trigo em grão, tinha o trigo, aquele grosso, tinha a farinha de trigo grossa, a farinha de trigo fina, integral, e a farinha branca. Eu tinha Você tinha no uma feira quintal da um pé de ciência cana. sobre trigo, né? Uma Oi? feira de ciências sobre trigo, né? Todas as etapas do trigo, né? Então, as crianças foram lá em casa, né? A gente fez um lanche lá, e eu fui mostrando, ó, aqui, daqui, e separei em vidros, bem visível, o que que era cada um. O açúcar, a cana, tinha o pé de cana lá, tinha cortado cana para eles mascarem a cana, e aí mostrei o açúcar. Tive que comprar açúcar branco, porque eu não usava. Mascavo, você usava. Agora nem isso, procuro evitar. Mas olha, a alimentação é uma coisa essencial na nossa vida, nosso combustível, né? As pessoas se preocupam com a gasolina que vão pôr no carro e não prestam atenção no seu combustível. Faça do alimento seu melhor remédio, né? Isso desde a Princípio Grécia de Antiga, né? Veio o conhecimento. E me conta uma coisa, como foi participar desse concurso para Cristo lá na Lagoa da Conceição, lá em Florianópolis? isso foi muito engraçado, né? Porque eu não conhecia o Wilson Rio Papa, outra vez o acaso e o teatro, né? Olha só. Assinatura de Deus no anonimato, ok. Exatamente. Lembrando que hoje, 24 de agosto, dia desta gravação, Sim. é aniversário do Paulo Leminski. Uau, Paulo Leminski. E dele, não discuto com o destino, o que pintar, eu assino. Palmas para Paulo Leminski. Eu também não tenho discutido mais. Uhum. Um amigo também me liga, porque eles iam fazer a Paixão de Cristo lá em Alexandra, uma cidadezinha aqui perto de Morretes e tal. É uma cidade histórica, aliás, importante conhecer e ir bem com calma nesses lugares, não só no passeio turístico, mas conhecer. A gente tem umas riquezas tão perto. Eu vejo meus amigos, eu vou para Paris, eu vou para Inglaterra, eu vou... Gente, aqui, os caras vêm de fora e ficam assim, Uhum. descendo essa serra da Graciosa, descendo de trem. Eu fui guia anos atrás também, por acaso, de um grupo de americanos que chegou de navio e eles subiram pela Graciosa e desceram de trem. E tinha uma delas que tinha pânico de altura, vertigem. Ficou Puxa, curada na viagem, porque disse: você vai perder a mais maravilhosa viagem do mundo. não tem como perder. E ela, devagarinho, foi baixando o jornal que ela tinha feito assim para não ver. E quando eu me dei conta, ela estava debruçada na janela, empurrou o marido para o lado e foi lá olhar aqueles abismos que o trem passa assim, rente. Elaborado o projeto por dois engenheiros negros que dançavam com a princesa Isabel nos bailes da corte. Uau! Olha o que isso é. E foi A uma gente tem inspiração para ela, né? Foi um deixar a fobia de lado e vamos lá, né? E como que foi ser a gente Cristo lá na Lagoa da Conceição?
Uau! Porque o lugar lá é uau também, né? Imagina que o Wilson Riuapa teve que sair do Estado porque incomodava um pouco mas certos governantes, Levemente. aliás, levemente, mas e famosos por umas outras gafes bem grandes que a Liamir dos Santos Auer descreve no seu livro O Circo, e também no Circo Pegou Fogo, tá bom? Minha amiguinha Liamir, que vai fazer 100 anos. Uau! Assim, ela é mãe da Leila Santiago Bufrem, que Uhum. também, no respeito à história e à memória que tem nas bibliotecas, nos livros e nos meios digitais. Sim. Assim, Riuapa foi para Florianópolis, Lagoa da Conceição, e morava em umas casas que iam montanha acima, entre a igreja e a estrada da entrada da lagoa, pertinho da escola. E eu acabei virando o Cristo, por acaso, porque ele me conheceu na primeira paixão, quando Cristóvão Teza era o Cristo, ali em Alexandre. E também foi por acaso que eu parei a procissão, porque alguém tinha que parar, e daí ele olhou, me desafiou, eu topei o desafio, e assim foi, e no final ele gostou. E eu também. E ele tinha me selecionado já para ser o Cristo, mas depois eu disse que não ia poder, porque eu ia acompanhar a mudança de uma namorada, que ia para o Rio Grande do Sul, voltar para lá e tudo. Então ele montou um concurso para Cristo. Uhum. E no final participei do concurso, já tinha vários outros candidatos e fui selecionado como o Cristo aqui em Curitiba. E lá afluíam do Rio Grande do Sul, do Paraná, para a Lagoa da Conceição, atores amadores e alguns profissionais, mas na maioria amadores ou estudantes de teatro, ou que não tinham nada a ver com aquilo, mas que queriam participar. Artistas plásticos, filósofos, gente que consertava caminhão, um monte de gente diferente. E ali foi a primeira paixão em 1977. A paixão iniciava na quinta-feira à noite. Os profetas da anunciação e os profetas da destruição. E eu fazia um Oséias, um profeta que jogava todas as temeridades dessa humanidade que ainda não, mas a gente aprende. E era a luz de tochas, e era muito bonito. Uau, E deve ser a lindo. Esther e a Oma faziam as roupas de todas as pessoas e faziam comida para quase uma centena de pessoas que vinham do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Então era E uma aí eram paixão muitas... de Cristo que unia todo o sul do país, assim, os atores. Exatamente. E era a paixão segundo todos os homens. Não era uma paixão clássica, né? E a cada ano era um tipo de Cristo diferente. Que bom. Esse Cristo que eu fiz Esse Cristo que eu fiz em 77 era o Cristo que não fazia milagres. E exatamente por não fazer milagres, as pessoas encontravam dentro de si o milagre. Ai, que Que, na lindo. verdade, é uma das coisas que o próprio Cristo falou. Se Uhum. tiverdes fé como um grão de mostarda, direis à montanha, atira-te ao mar, e ela vai. Sim. E como foi realizar depois, num outro momento, o Natal no Belém com as presidiárias do regime semi-aberto, né? Semi-aberto. Inspirado nesse tipo de paixão de Cristo que Riuapa fazia, eu estava desenvolvendo um trabalho
na periferia de Curitiba, e surgiu a ideia, tinha me pedido uma apresentação de Natal. A Santalina era minha coordenadora na época dos centros culturais de periferia, que também tinham sido montados a partir da gestão do Requião na prefeitura, e que ainda subsistiam alguns. E foi ali que eu comecei, na Vila São Paulo, na beira do Rio Belém, e no Santa Amélia, também na beira de um outro córrego. E vamos fazer uma coisa de Natal, então vamos. Então me surgiu a ideia, eu fui conversar então com a Santalina, que comentou com a Lúcia Camargo, que era diretora da Fundação Cultural na época que eu entrei. E a Lúcia me chamou para conversar e disse: estão me dizendo que você quer montar uma Paixão de Cristo meio estilo do Rio Apa, no improviso, assim, com as pessoas da comunidade. Eu disse: eu acredito que pode dar certo. Um tempo depois, ela me chama para conversar e diz: olha, o Rio Apa está achando que pode não dar certo. Eu disse: vamos ver. E assim marcava os ensaios com a comunidade lá da Vila São Paulo. O Piloni era o presidente da Associação de Moradores, que era onde era essa sede do Centro Cultural também. Marcava a reunião. Na primeira foi um casal, e ela grávida. Esse casal já não apareceu na segunda. Na segunda apareceram outras pessoas, que não apareceram na terceira, que apareceram outras pessoas. E eu estava também, a pedido da Lúcia, dando continuidade a um trabalho dentro do semiaberto da penitenciária do AU, com mulheres. E ali elas tinham que estar no ensaio, a não ser que elas não quisessem, né? Então eu explicava como é que ia ser, como é que a gente ia fazer as roupas, se elas queriam, ia ser assim, na sequência assim, 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 dessa ordem e tal. Vendo que a coisa dentro da comunidade não estava muito quente, a Santalina mandou reforços. Então foi o Geraldo Magela, falecido recentemente, e que deixou muitos herdeiros na questão do poema e da poesia, que publicou muito, que incentivou muita gente, mineiro, e que foi enterrado lá na sua terra de Minas. E o Beto Lanza, que hoje é diretor da diretoria da ação cultural da Fundação. Acho que é ainda. Essas coisas mudam muito. E mandou os dois. E quando chego lá uma manhã, porque eu ia para as lojas de tecido, pedi para eles me guardarem os fardos de tecido, onde os tecidos vinham enrolados. Até hoje, bem. Pena que eu não estou com uma amostra deles aqui. E eu estava voltando da cidade carregado de fardos de tecido, que ele deixava de molho, lavava, deixava de molho, lavava, deixava de molho, lavava para tirar as inscrições, porque essas seriam as roupas, né? Com esse tecido que era jogado fora, que eu ia fazer as roupas. Alguns eram de algodão, poucos, a maioria eram tecido sintético. Chego lá, estão os dois. A Santalina pediu para a gente está escrevendo aqui a peça. Olha, que legal. Foi uma peça comunitária, na verdade. Não, como escrevendo a peça? Se quem ia escrever a peça eram as pessoas da comunidade com as suas próprias falas, que era para ser só um roteiro. As pessoas acham que eu sou calmo com essa fala mansa. Eu não sou calmo. Eu sou controlado e sem medicamento. Tá. E eu disse: de jeito nenhum. E assim, meio a contragosto, ficaram me ajudando, então, a separar os sacos, a arrumar os sacos, a pendurar para secar, etc. E incentivando a comunidade a participar. É porque, na verdade, a comunidade tinha que ter a voz deles, né? Não dava para ser uma peça já esquematizada, né? E era esse o princípio dos espetáculos do Rio Apa na Paixão. Sim. Tá? Era a voz das pessoas. Você tem um roteiro básico, em cima desse roteiro, a fala é das pessoas. Formidável.
a gente acha que a gente tem que colocar a fala, né? Que nem me dá muita pena quando eu vejo aquelas apresentações de escola, ou das criancinhas, do prezinho primeiro, segundo, que a criança tem que ficar lá, e aí a tia vai fazendo o gesto, a criança vai imitando sem Criar, alma, sem criar né? nada. A Fanny Abramovich tem um livro ótimo sobre teatro na escola, é fantástico, fantástico. Quando ela fala, não, deixa as crianças e fica olhando. Perfeito. E era exatamente o que eu fazia quando era criança. Aproveitava os tecidos, as cortinas velhas, os restos de roupa que estavam lá atrás no depósito, o móvel que estava meio quebrado, um móvel que não... E fazia os cenários, os figurinos, com as sobras, os restos, as raspas. Sim. E assim, fazendo esse trabalho dentro da penitenciária, também, como na época a diretora era Marilis Miller, advogada, que tinha uma visão muito humana. Aí tem um outro lado, que por dentro do sistema a gente vê os próprios agentes que deveriam estar a favor agindo contra. É uma coisa ainda complexa. É, Continuamos vendo o mesmo filme. assim caminha a humanidade, né? Que nem aquela música. Só que a gente está entrando num outro período. E isso é muito lindo. É. Porque a gente está se dando conta que se não for para todo mundo subir junto com a corda vai romper. E é E não vai exatamente sobrar para... isso que eu queria te perguntar, assim, né? Uma curiosidade minha. Ao teu ver, essa mudança de paradigma da competição individual para uma cooperação coletiva, o que são as práticas preventivas que o Carlos faz em sustentabilidade humana para fazer a diferença, para nos ajudar nessa cocriação desse novo futuro pós-pandemia? Olha, está desde o ato cotidiano de comprar alguma coisa. Ótimo. Uhum. Eu prefiro comprar na vendinha pequena do que comprar num grande mercado. Às vezes, não, só tem lá no mercado, compro lá. Muitas das coisas ou vêm da nação orgânica, que é do meu filho, Sim. ou vem de um sítio que uma amiga minha planta. Eu tenho essa benção, a gente faz umas trocas. O teu filho tem uma Né? empresa, então, da parte orgânica. Oi? Ele tem uma empresa Sim, meu filho hoje dele, tem uma empresa, a Nação Orgânica, ação orgânica, ótimo. Uhum. tá? Ele E como trabalha que com você entra em distribuição. contato com essa empresa, assim? Ah, é só procurar, Nação Orgânica, já acho o contato. Certo, ele Tá? faz entrega em casa, faz como que... Tem uma página e as pessoas montam, daí as suas cestas, já vai calculando quanto que custa. Tem uma série de questões assim, que às vezes é difícil. O produtor disse, eu tenho 50 caixas de ovos, 50 dúzias de ovos, então, já nas caixas e tal. E aí ele tá... Então, as pessoas vão lá comprando, dá 50, fecha, então não tem mais ovo. Daí o produtor chega e diz, só trouxe 30. Tem essa coisa que daí as pessoas têm que... Mas na maior parte das vezes, imagina, eu vou mostrar, tá bom? Vou mostrar uma folha de couve. Chegou ontem à noite. Isso. Mostrar inhame, mostrar tomate, mostrar abobrinha. Aqui, ó. Aí o formato da folha de couve é muito lindo. Olha aqui. E gostosa também, couve. Eu não tenho geladeira em casa, faz mais de 20 anos, tá? É. Então, normalmente, essa couve estaria mergulhada numa aguinha, assim. Olha o tomate. Algumas pessoas dizem, não, mas não pode ser orgânico, é tão grande. Os produtores desenvolveram uma forma de produzir Perfeito. que não tem que ser feinho, pequenininho. Uhum. Olha aqui, isso é uma batata amarela por dentro, tem um sabor que você não tem ideia. Que joia.
Olha aqui, inhame, Nhame. que eu não descasco. Deixo de molho, lavo, 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 cozinho com a casca. Depois você faz com a mão, assim, ó, ele abre. Não, e o alimento fica muito mais saboroso, né? Quando é alguma coisa natural mesmo, sem orgânico, né? Sem agrotóxico, é outra coisa. Quando você come um morango de uma menina que planta aqui, na região de Curitiba, quer dizer, antes de comer, você pega e você vai sentir uma coisa que você não sentia faz tempo. Cheiro de morango de verdade. Uhum. O aroma. Já começa a salivar. Olha aqui, a abobrinha. Olha. Essa batata, na verdade, as batatas vieram da América do Sul, saíram do Peru para a Europa. E são histórias que eu gosto muito de contar, Sim. né? Porque essa questão do alimento ficou assim, é batata inglesa. Não, todas as batatas foram da América para lá. Uhum. A França estava passando por uma fome terrível. Essa é uma história do Eduardo Galeano. E Maria Antonieta, nos bailes, usava flor de batata no vestido para ver se as pessoas... Uau. Daí, o conselheiro do rei, esqueci o nome dele agora, está no livro do Galeano, se não me engano, no livro dos Abraços. Tinha ficado preso na Guerra Franco-Prussiana, ele ficou preso um tempão. E tudo, porque na época as batatas, como era uma coisa desconhecida, era dado para gente doida nos manicômios, que eram aquelas prisões, e Uhum. prisioneiros. Não, isso é... Só que na prisão, ele aprendeu a fazer tudo de batata, até as cascas. Então, ele oferece para o pessoal da corte e os conselheiros um jantar. Aquela coisa da corte. Cristal, prata, tatará, tatatá. Do começo ao fim, até o último licor da refeição, tudo era feito de batata. Olha só. Todo mundo fica encantado com aquilo e ele sugere ao rei: olha, tudo que é muito vigiado é cobiçado. Então, no castelo de caça do rei, foram plantadas batatas com guardas vigiando 24 horas. Meu Deus, era o marketing com as batatas. É claro que as batatas foram roubadas, plantadas, Sim. experimentadas, e assim a batata se espalhou. E a pomme de terre, a maçã da terra, né, que é o nome em francês, salvou a França. Olha só. Foi bem pensado, então. Todo Então, esse as marketing histórias de da batata. comida, né? As Muito, muito. histórias dos Verdade. alimentos, de como, de repente, no Peru havia se perdido o cultivo daquele grão pequenininho, como é que chama mesmo? Esqueci o nome. Que está na moda agora. Quinoa. Quinoa. Isso, Quinoa. isso, Quinoa. quinoa. Já não se cultivava mais, porque entrou a alimentação ocidental. Diz uma lenda, não fui conferir se é verdade, que aí foi encontrada num jardim como planta ornamental. E, a partir daí, voltou a se cultivar. Que formidável. Todos os nossos males de saúde vêm desse combustível que foi adulterado. Agora, com muito mais risco, porque tem modificações genéticas. E Sim. não se tem pesquisa confiável dando esses resultados. Como foi maquiada uma pesquisa da década de 60 em Harvard sobre açúcar. O lobby do açúcar comprou a pesquisa Uhum. e
jogou a culpa para as gorduras animais. Ai, o que mata do coração é a gordura do porco, é a manteiga, são os ovos. E as campanhas aí, né? Que tem. O açúcar é uma droga tão forte quanto cocaína. Eu comprovei no meu corpo e eu comprovei com a volta da minha mãe aos 89 anos, a vida, Que lindo. comendo muito em quantidade, onde ela desinchou com retirada de todos os medicamentos, acompanhamento de um geriatra fantástico, Dr. Carlos Esperandio, Uhum. humaníssimo. Basta isso. Não, e tem Ela uma desinchou história do Buda que parece que uma mãe de uma criança foi lá e perguntou para o Buda: tem problema a questão do açúcar? Ele disse: olha, eu não vou poder te responder porque eu vou ficar um tempo sem comer e depois eu te dou a resposta. Isso é ser Gandhi. consciente, né? Porque você Foi tem que para ter Gandhi. consciência, né, para poder falar alguma coisa. E eu experimentei na década de 80, no meu corpo, quando eu li um livro chamado Sugar Blues, do William Duff, que era um repórter, um jornalista, cheio de problemas de saúde, tinha diabetes, problema de pele, blá, blá, blá. E ele, no jantar, ou no almoço, não me lembro, em Hollywood, viu a estrela, a grande estrela, Gloria Swanson, na época, abrir um prosaico sanduichinho no meio de toda aquela comida. Ele ficou curioso e foi perguntar para ela. Eu disse, olha, eu não vou conseguir te explicar aqui, que tem muita conversa. Está aqui meu telefone, me liga e a gente marca. Uhum. E ele foi à casa dela e ela explicou com calma o que era, tarará. Bom, eles acabaram casando, ele ficou ótimo de saúde, eles se Resolveu. casaram e ela fez o último filme aos 90 e muitos anos. Lúcida, feliz, com aqueles olhos brilhantes. Gente, nosso combustível é o nosso alimento. A qualidade da terra onde a gente planta, o que a gente vai comer. Esse alimento eu posso só lavar e morder. Quando, por algum motivo, eu não tenho isso à mão em casa, eu deixo de molho no vinagre, troco de água, eu lavo com sabão, eu lavo ovo, quando não tem orgânico, lavo com sabão, enxago bem. Uhum. Tomate, raramente. E daí, Carlos, Porque, nessa nossa sessão agora aqui, ó, é uma caixa de memórias, né? Que tem sim, super a ver com a questão do sentido, né? As nossas memórias afetivas. Daí você abre a caixinha, tem um dizer muito lindo aqui, fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória, do José Saramago. Então, nessa tua caixa de memórias, nos conta um pouquinho como que era o cheirinho de abóbora que vinha da cozinha da tua avó, assim. agora eu vou até me abanar com as folhas de couve aqui. Lembrou do cheirinho? Lembrei. E a questão de umas 2 semanas eu estava em Camboriú, na verdade na Praia Brava, e meu filho me levou num restaurante também que serve verdura orgânica, e é um quintal com muita planta, os passarinhos bem coloridos, lindo. E a Edna, que é dona do restaurante. E eu fiquei lá um longo tempo. Meu filho tinha que trabalhar, tarará, saiu, almoçou e saiu. Eu digo, vou ficar mais um pouco aqui nesse quintal, né? E a Edna veio conversar comigo. Parecia que a gente se conhecia há séculos. Olha que joia. E, de repente, ela me disse, olha, você tem que conhecer em Camboriú. Tem um alemão que, em plena pandemia, abriu um café aqui em Camboriú. Ele tem um strudel com creme que você não vai acreditar. Tá, aquilo ficou. Ah, fica na 701. 701. Aquelas coisas de número de rua, para mim é tudo muito confuso ainda. Lá. E de repente. Estilo Nova York, assim, né? Pleno Camboriú. Daí eu
tinha uma pecinha de uma torneira do tanque que eu ia comprar para o meu filho. E aí saí com a pecinha na mão, porque era perto a loja, e quando eu vejo o ônibus que ia até Balneário, que é assim que eles chamam, né? E não a Brava, ia da Brava para o Balneário, vinha vindo. Eu fiz a curva, entrei no ônibus Atrás e do fui show, comer o strudel. com creme, tá bom. O próprio Mark, que é o nome do dono do Art Café 2.0, o Bruno, que está terminando o chefe de Quijinto, traz o prato. Você olha, um prato fundo com creme em volta, com uma decoração de algumas coisas que você não sabe o que é, e no meio uma fatia assim de strudel. Nisso vem o Mark, com um maçarico desses de mão, pequenininho, e eu fiz assim. Eu me rendo, eu me rendo. E ele queima, né? Aquele açuquinha polvilhado por cima. Eu sei, era um pecado e eu sabia que era. E dali sobe um cheiro, um aroma. E eu fiquei paralisado. Aquele aroma pegou em algum lugar aqui atrás do cérebro. Eu fiquei um longo tempo quase que como que rezando, olhando aquele prato e sentindo aquele cheiro. Tanto que o Bruno veio perguntar, está tudo bem? Falta alguma coisa? Aí eu Você só se tirei o alimentou com óculos, todos os sentidos. Super certo. e mostrei para ele que eu estava com o olho cheio de água e que tinha 2 lágrimas escorrendo. Emocionou. E veio a memória do cheiro que saía da cozinha lá de Paranaguá, com o que a minha avó fazia com a sobra da massa dos knistkels que ela fazia. E quando sobrava a massa dos recortes, ela estendia outra vez e colocava abóbora ralada, polvilhava com um pouquinho de açúcar e colocava uns cravos e enrolava de novo, aproveitando o forno quente. Enquanto a gente estava comendo aqueles pacotinhos de batata com cebola fritinha dourada, da cozinha começava a sair aquele cheiro daquela abóbora. E depois que a gente almoçava, ela trazia já na forma ainda aquele enrolado de abóbora com aquela calda que havia escorrido na forma e que estava caramelizada. São essas memórias que ficam para sempre. O cheiro do sótão da casa da minha avó materna, onde meu avô guardava centenas de milhares de folhas de papel, as figurinhas dos álbuns das pastilhas zoológicas, aquele cheiro do papel guardado há tantos anos lá. O cheiro do doce de banana que a minha avó apurava no fogão a lenha, que aquecia aquela cozinha grande no inverno curitibano da década de 70. E essa memória afetiva nos traz, assim, é como se a gente voltasse para aquele colo de vovó, voltasse para o passado, né? Memória afetiva traz isso, né, para gente, né? Vivência, né? Carinho, né, que vem junto. Então, ao mesmo tempo em que você tem a invasão da comida pronta, que parece a comida da vovó, que tem um nome de vovó, você está vendo homens e mulheres se embevecerem com programas de culinária, aprenderem a cozinhar. Você está vendo crianças tendo um MasterChef infantil.
crianças querendo estar junto para aprender a fazer bolo. Eu era E é uma expulso da vivência cozinha pela coletiva, Geni. né? Quase sempre, quando você faz alguma comida, né? Você faz um jantar, tem aquela festa de Babette, né? Tem todo mundo junto, reunido, né? Para ter a vivência, né? Do paladar, né? E uma coisa que eu lembro muito da minha infância, o meu avô, ele era capataz de uma fazenda. E eu lembro até hoje o cheiro do leite recém-tirado da vaca. Olha que coisa louca. Sim. Que me dá aquela atmosfera de avós, de carinho, né? Traz tudo, né? Muito lindo isso. E o quanto a gente tem que resgatar nisso, né? Essas pequenas coisinhas da vida, né? Que são enormes, né? É exatamente a importância dessas pequenas coisas que a gente está acordando. Sim. A importância de se dar um tempo para espreguiçar de manhã, quando acorda. Dá um tempo para bocejar. Dá um tempo para soltar o ar quando está tenso. Dá um tempo para cozinhar. Essa coisa de sair correndo, toma um café, cada um pega a mochila para ali. A Cadê a gente vivência mesmo entra. humana, né? Cadê a vivência humana na família, a vivência humana no dia a dia, né? Se a gente está atrás do relógio sempre, que nem o coelho da Alice, né? Tô atrasado, tô atrasado, tô Tô atrasado. atrasado, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Não, Para quê? a gente tem a possibilidade de fazer o nosso tempo. Sim. Hoje, com o trabalho online, muito desse trabalho já é desnecessário. Vamos ser o gato da Eventual, Alice, né? Aquele que sorri, tá no tempo dele, né? exato, no tempo e no lugar. Sim. Então, ao mesmo tempo tem essa possibilidade, ao mesmo tempo volta a pressão e o hábito e o vício de estar a serviço. Tal hora, tem coisa, tem isso, tem aquilo. Então, é esse aprendizado de que e isso a internet está ajudando, porque eu posso me ver amanhã como o que eu falei hoje. Dizer, nossa, faltou falar isso. Nossa, ela perguntou uma coisa, eu respondi outra. Sim, mas e aí? Você pode se Foi um momento. reinventar, né? Isso é muito legal, né? Você está em todo momento se revisitando, né? E como que era esse esconderijo do Carlos tímido, assim? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O Carlos tímido. O Carlos se esconde. O jeito que o Carlos conseguiu de se esconder foi atrás das páginas dos livros. Olha que joia. Não, a literatura abre um outro mundo, né? Ao mesmo tempo, eu estava num outro lugar, Sem dúvida. estava num outro mundo, num outro universo. E ninguém incomodava, porque, deixa, ele está lendo. Ele não incomoda, ele está lendo. Está lendo, né? E, ao mesmo tempo, eu era o mais velho e, e também dos filhos dos amigos dos meus pais, eu também era o mais velho. Então, às vezes, Irmãos. ficava cuidando de todos, né? Mas vocês são em quantos irmãos? Nós éramos três. Três. Minha irmã faleceu numa noite de Natal, em 2008. E você é o mais velho. E eu sou mais velho, e aí tem o caçula, o Sérgio. Hã? E agora eu sou mais velho dos homens da família, do lado paterno, né? Que todos os outros, até alguns mais jovens, já foram. Sim. E os livros eram todos permitidos ou tinha algum proibido, alguma coisa assim? Eu já tinha derrubado, né? Monteiro Lobato, os contos de fadas, e daí comecei a ver os outros livros que estavam na mesma fileira, na estante lá de casa. Às vezes, numa época de crise do café, aí não tinha muita coisa para pôr no pão. O pai parou de vir na hora do lanche.
Era almoço rápido, Sim, mas tinha livro na estante. isso é legal. Tinha Caldas Aulete, 5 volumes, tinha Delta Larousse e tinha Barça. Pagos em longos pagamentos, em prestação. O pessoal vinha na porta de casa vender a enciclopédia, né? Era muito interessante. Aí, Carlos, essa questão dos livros, o quanto nos leva para uma outra dimensão, né? O quanto extrapola essa dimensão que a gente tem do concreto, do abstrato, e abre